Nós acabamos de ler, irmãos, no Evangelho de João, na Providência Divina, no capítulo 5, a seguinte declaração acerca de Cristo, falando sobre Moisés. Ora, se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam em mim. Ele diz exatamente isso. Ora, se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam em mim. Aí ele vai e diz, como pode? Se vocês não creem nas palavras de Moisés, como vão crer nas minhas palavras? Naquilo que o Senhor declara, ele mostra uma distinção clara entre Moisés e ele, mas ao mesmo tempo uma perfeita harmonia entre os dois. Uma perfeita harmonia. Há uma distinção e há a distinção e similaridades entre Cristo e Moisés. O que o autor da carta aos Hebreus ele vai fazer exatamente mostrar isso. Em que sentido Moisés ele é igual a Cristo? E em que sentido ele é diferente de Cristo? E depois ele vai expandir esse conceito no próprio versículo que acabamos de ler. Então, por exemplo, irmãos, no verso 2, nós vamos aprender o que é que ele tem de igual, o que é que eles têm. Veja, o qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então, ambos eram fiéis. Ele vai começar por aquilo que eles têm de comum. Depois, no verso 3 e 4, irmãos, ele vai estabelecer qual a distinção entre os dois. Então, no 3 ele diz, Jesus todavia, e aí ele começa com todavia a estabelecer qual a diferença entre eles. Todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. E ele vai adentrar nesse conceito. E no verso 4, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E aqui eu tenho a distinção entre eles. E no verso 5 e 6, eu vou ter, pelo menos, irmãos, verso 5 até o 6, parte A, eu vou ter uma expansão dessa distinção. Ele vai explorar um pouco mais essa distinção entre eles, para que, no fim, na última sessão, na última expressão do verso 6, quando ele diz assim, Cristo, porém, como filho em sua casa, e aqui, entende, Moisés é servo na casa de Deus, Jesus é filho na casa. Ele vai mostrar essa distinção. Esse é um detalhe importante que vem desde o capítulo 1. Agora ele nos fala por meio do seu filho. É o filho que é o soberano, porque é filho de Deus. E aqui ele adentra nessa distinção particular. E depois ele se dirige à igreja e fala assim, a qual casa somos nós? Irmãos, entenda, que casa é essa? Aí ele vai conceituar a casa, que é a última parte do texto. O que é a casa? É uma discussão interessante, mas o texto esclarece para nós. O que é a casa? A casa somos nós. Vamos falar isso um pouco mais na sequência do texto. Então, quais são as similaridades? Primeiro, vamos olhar então para o versículo 2. Vamos abrir o texto mais uma vez e mantenha a palavra, irmãos, aberta para explorarmos um pouco essa sessão. Veja, irmãos, Cristo já tinha sido descrito como sendo o sumo sacerdote fiel. No capítulo 2, verso 17, você tem essa declaração. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhantemente aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Então, essa declaração de fidelidade já tinha sido dada a Cristo nos versos anteriores, que nós acabamos de explorar nos domingos anteriores também, irmãos. O que nos chama a atenção, né, é que quando você olha para o texto, você vai perceber que o adjetivo aqui aplicado a ele, né, que é repetido do verso 17 do capítulo 2, tem uma característica interessante, tem a ver com a performance dos seus deveres. Aquilo que foi dado a ele para fazer,
E o que foi dado a ele para fazer, irmãos? Ele é o apóstolo. Veja como começa o capítulo 3, verso 1. Ele descreve Cristo como sendo o apóstolo e o sumo sacerdote. Então, nos deveres que foram entregues a ele, ele foi fiel, ele cumpriu aquilo que era para ser feito. É literalmente um mordomo que foi apontado numa posição de responsabilidade na casa, e que a fidelidade de Cristo aqui é definida como sendo aquele que o apontou. Ele é fiel a quem exatamente? A quem que Cristo é fiel? O texto diz, aquele que o apontou, isto é, aquele que o chamou para aquele trabalho, para aquele dever. Lembre-se, nós, no domingo anterior, discutimos um pouco sobre essa distinção. O que é apóstolo? Porque Cristo é chamado de apóstolo. E entenda, é a primeira vez em toda a Bíblia que Jesus é chamado de apóstolo. E o que é apóstolo? É o que João vai declarar. Aquele que me enviou foi Deus. Ele declara abertamente. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, diz o Senhor. Ele é enviado do Pai e ele envia os seus discípulos. Os apóstolos são enviados por ele e Jesus foi enviado pelo Pai. Ele é o apóstolo de Deus. Ele cumpre aqui a vontade de Deus. E a preocupação dele era única, irmãos. Aquilo que foi entregue a ele para ser feito, né? É aquilo que foi dado a ele. Você vai lembrar, por exemplo, lá no texto, ainda no texto de Hebreus, se você for lá no capítulo 10, Hebreus 10, verso 7, diz assim, então eu disse, veja, ele está citando aqui o Salmo 40, verso 8, então eu disse, esse eu aqui é Cristo, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eis aqui estou, está escrito a meu respeito, e eu estou aqui para fazer a tua vontade. A tua vontade. O conhecimento que Cristo estava pronunciando com fidelidade, irmãos, nos traz a segurança de que ele era digno de confiança. Aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele estava falando, era digno de confiança. Nós poderíamos confiar naquilo que nos era ensinado, aquilo que foi dito aqui no texto, claramente, né? Ele foi apontado por ele. É interessante notar ainda um detalhe, irmãos, que quando ele faz essa descrição também no verso 2, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Como Moisés era fiel, lembre-se que esse texto aqui, ele é extraído de Números no capítulo 12, quando Arão e a sua irmã Miriam se levantam contra Moisés, dizendo o seguinte a ele, entre eles, não é? Ora, acaso Deus só fala por meio de Moisés? Ele não fala também por nós? E eles se rebelam contra Moisés, e o Senhor vai chamar os três para fora da tenda, e diz o seguinte, se há profeta no meio de vós, capítulo 12 de Números, se há profeta no meio de vós, eu falo com eles por meio de sonhos e visões, mas não é assim com meu servo Moisés, a quem eu falo boca a boca, e ele é fiel em toda a minha casa. Essa é a declaração em Números 12, o próprio Deus fala isso acerca dele. Então, o que significa isso? Que tudo aquilo que foi entregue para ele fazer dentro do Antigo Testamento, ele fez. Aquilo que foi ordenado, a libertação, a entrega da lei, tudo isso ele fez como Deus lhe havia ordenado. Assim também Jesus Cristo. Eles têm esse ponto em comum. Eles foram fiéis na casa de Deus. Tudo que era para ser feito foi feito, né? Tudo que era para ser feito foi feito. É um ponto, irmãos, aqui que eu vou levantar, eu pretendo não gastar tempo, porque certamente iria tomar muito tempo, mas a ideia do debate é o seguinte, essa palavra usada no versículo 2, que diz assim, o qual é fiel àquele que o constituiu,
Algumas versões colocam aquele que o apontou. Algumas versões colocam assim. Só que esse verbo, ele é um verbo que pode significar, no seu sentido mais básico, criar. Aquele que o criou, certo? Esse texto, por exemplo, no debate sobre a natureza de Cristo, na história da igreja, especialmente pelos arianos, não é? Podemos chamar assim. Veja, a tese deles era simples. Ário defendia o seguinte, arianismo defendia o seguinte, melhor dizendo, ele defendia que Jesus Cristo, ele foi criado por Deus, ele tem uma natureza inferior, ele foi criado por Deus. E ele usava esse verso para defender isso, porque esse verbo aqui pode dar ideia, de fato, de criar. Mas qual é o problema, irmãos? Veja, só um detalhe, esse mesmo verbo usado lá em Marcos, capítulo 3, por favor. Marcos, capítulo 3, verso 14. Marcos 3, verso 14. Então, Ário vai usar esse texto, mas veja aqui em Marcos 3, 14, o Evangelho de Marcos 3, 14 diz assim: então designou 12, veja, esse verbo, designar, é o mesmo verbo. Veja, ele designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Perceba que o mesmo verbo, aqui Marcos, a tradução é lógica, é designar, apontar. Ele escolheu alguns para ser aquele que seria enviado por ele. O que nos chama a atenção, irmãos, é que talvez a melhor maneira de interpretar o texto de Hebreus 3, quando Ário pegou esse texto para dizer, veja, o qual é fiel aquele que o criou, não aquele que o constituiu. Veja as palavras de Crisóstomo, como melhor compreende esse texto. Veja o que Crisóstomo diz, irmãos, acerca desse texto. Veja, o que foi que Deus fez de Cristo? O que foi que ele apontou Cristo? A resposta está no contexto, diz Crisóstomo, no verso 17. Nos versos anteriores, no verso 1. O que foi que Deus fez dele? Sacerdote, sumo sacerdote e apóstolo. Veja, foi isso que ele apontou, foi isso que ele chamou para ser sacerdote, sumo sacerdote e apóstolo. E aqui, o que nós temos na realidade, não é que ele foi criado, não, é que ele foi designado para ser apóstolo e sumo sacerdote. É isso que o verso anterior está dizendo. Mas, irmãos, tanto aqui os descendentes como os testemunhos de Jeová, não é? Eles vão se valer de versos como esse, pegando esse verbo para dizer que aqui está sendo ensinado que Cristo foi criado. Não, ele foi apontado por Deus para cumprir essa função. Por isso que ele é chamado de fiel. Como? Porque ele fez aquilo que Deus ordenou a ele. Aquilo que foi dito a ele, ele fez. Então, por isso ele é chamado de fiel. Aqui no próprio texto. Certo? É a mesma coisa. Veja, se você depois tiver curiosidade, ir lá para Atos 2:36, você anota, depois procura, Atos 2:36, lá você vai ver a mesma coisa. O verbo, que é mesmo verbo, é traduzido por apontar, com o mesmo significado que é usado aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 3. Como é que Cristo, irmãos, cumpriu tudo isso? Como ele é fiel? Moisés é fiel porque fez aquilo que Deus ordenou. Cristo é fiel porque fez tudo aquilo que Deus apontou a ele. Ele veio para ser apóstolo e sumo sacerdote. Nós lemos no capítulo 5 de João, e é claro que você pode aí depois olhar para vários textos, como João 7,16, João 12,49, João 14, verso 10, você vai encontrar a seguinte declaração que eu passo a citá-las desses textos, irmãos. Jesus disse: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Não falei por mim mesmo, o próprio Pai que me enviou me deu
mandamentos sobre o que dizer e o que falar. As palavras que eu vos digo, não falo por minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim faz as suas obras. Ele está dirigindo-se ao Pai. Ele disse: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E eu lhes dei a conhecer o teu nome. Isso aqui são as palavras de alguém que é fiel e que fez tudo o que o Pai lhe ordenou fazer. Tudo que era ordenado ele fez. Essa é a voz do fiel que foi enviado, do mordomo que foi enviado, do apóstolo e do sumo sacerdote que foi enviado. Exatamente aqui, irmãos. O foco, então, nesse primeiro verso é na fidelidade. A fidelidade que caracteriza Moisés de um lado e Cristo do outro. Números 12, 7, Deus disse: Moisés é fiel. Em toda a Escritura, o próprio Deus diz: Jesus é fiel na casa de Deus. Mas quais as distinções entre eles? Aí nós entramos, a partir daí, no verso 3. Vamos olhar o verso 3 agora. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Embora o verso anterior descreva as similaridades entre eles, irmãos, eles foram fiéis no cumprimento dos seus deveres, não se deve concluir que eles são iguais. É isso que vai ser dito aqui. Eles não são iguais. Há um contraste, tanto quanto similaridades. O propósito do autor aqui, é claro, é demonstrar que Jesus é infinitamente superior a Moisés. O contraste, irmãos, é ilustrado por essa palavra, por essa expressão, quando ele diz assim: veja, o edificador, ou aquele que a estabeleceu, entenda no verso 3, digno, Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, isto é, aquele que construiu a própria casa. O conceito aqui de Cristo, irmãos, é daquele que constrói, que edifica a casa. Talvez aqui eu tenha uma imagem que vem... De onde o autor da carta aos Hebreus tira esse conceito de que Cristo é que constrói a casa? De onde vem? Isso provavelmente vem do profeta Zacarias. Talvez seja de lá, exatamente no capítulo 6, verso 12, ele descreve assim, no verso 12 em diante, Zacarias 6,12 diz assim: e dize-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. É aqui, Zacarias 6, verso 12 em diante. Talvez, irmãos, também, como está escrito lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 17, verso 11 em diante, quando é dito abertamente que Deus promete a Davi que ele levantaria um filho após ele, e esse filho edificaria uma casa para o Senhor, cujo trono dele não teria fim. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, verso 11. Isso também tem um texto correlato em 2 Samuel, no capítulo 7, a partir do verso 10, você vai encontrar mesmo relato como esse de 1 Crônicas, capítulo 17. Como mediador, Redentor e Senhor, Jesus Cristo é o edificador da casa. Casa aqui, igreja, eclesia, irmãos, o povo de Deus. Quem são esses? As pedras vivas. São aqueles que são colocados sobre a pedra que é o próprio
o próprio Cristo. E aqui eu preciso que você, tendo um pouco de paciência, venha comigo para o texto de 1 Pedro, no capítulo 2, por favor. Eu passo a ler imediatamente o texto que diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, irmãos, a partir do verso 1, fala assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Perceba, qual é a pedra angular? Cristo. E quando nós somos trazidos a Ele, unidos a Ele, nós nos tornamos pedras que vivem. Esse é o edifício, essa é a casa que está sendo construída, como é ensinado aqui no texto. A casa, ora, e nós vamos ver isso com muito mais clareza no verso 6, na última parte do verso 6, que diz assim, irmãos, a qual casa somos nós? O próprio narrador, o próprio autor de Hebreus vai dizer isso abertamente. A casa de Israel, em que Moisés serviu como mordomo, como servo, ele tinha a lei, irmãos, literalmente. E com essa lei ele era instrumento de Deus. Mas como funcionava essa lei? Era como uma sombra. Não era ainda aquilo que viria. Moisés, ele era fiel na casa do Senhor, mas o Senhor, Jesus, é aquele que construiu a casa. Ele é o Senhor da casa. Se você for para o capítulo 10 de Hebreus, no verso 1, o autor diz assim, Hebreus 10, 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Perceba, a lei, ela é sombra dos bens vindouros. Dos bens vindouros. E aqui você vai entender o Israel do Antigo Testamento, que foi tirado do Egito, da escravidão do Egito, e foi conduzido pelo deserto até a terra da promessa, irmãos. Era um tipo do verdadeiro Israel de Deus redimido e conduzido ao descanso eterno por Cristo verdadeiramente. O descanso eterno por Cristo. E aqui você percebe uma distinção tão importante. Aqui você tem uma distinção importante. Mas essa distinção, irmãos, ela não aponta para uma descontinuidade entre os dois, entre o Antigo e o Novo Testamento, entre Moisés e Cristo. Havia o verdadeiro Israel dentro de Israel, que era o núcleo do povo da fé. Moisés era o padrão desse povo. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 9, verso 6, irmãos, nem todos aqueles que são descendentes de Israel pertencem a Israel. O Israel autêntico constitui o remanescente escolhido pela graça que é da parte de Deus. Esse povo é sustentado pela fé da parte do Senhor. O escopo, irmãos, do começo, aquilo que é ensinado no começo, não é distinto do que está ensinado no fim, apenas o grau e a glória é superior. Há uma continuidade genuína entre o Antigo e o Novo Testamento. A glória que pertence a Moisés e a lei é, como Paulo mostra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 7 em diante, ela foi completamente
suplantada pela glória transcendental de Cristo e do próprio Evangelho. Aqui o autor insiste, literalmente, que Jesus é digno de maior glória. Entenda, o fato dele ser superior não aponta que não há continuidade entre Moisés e Cristo, aponta apenas para o fato de que você não pode confiar em outro a não ser em Cristo. Você não pode confiar em outro a não ser em Cristo. E era essa a tentação do povo na época em que essa carta foi escrita. Eles estavam retornando da mensagem do Evangelho para se apegar às práticas judaizantes de onde eles tinham sido libertos. Diferentemente, irmãos, de Moisés, o Filho encarnado não era apenas homem, mas era também divino, era Deus, é Deus. Ele era os dois, irmãos, antes e depois de Moisés. Ele é o Salvador de Moisés, como também o Criador de Moisés. Ele é o servo, mas ele é filho. Ele se tornou um filho que serve na casa. Ele edificou essa casa, assumindo a nossa humanidade, para que tanto ele e Moisés pudessem servir nela. Moisés serve nessa casa porque foi construída por ele. Ele, como homem, ele fez a casa. Perceba ainda, irmãos, ele é diferente de fato. Ele é mais glorioso do que Moisés. Moisés é um homem. Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não é à toa que o autor da carta aos Hebreus vai dizer: ele tem mais glória do que ele. É superior a ele. Ele é singular, ele é incomparável. Essa glória de Cristo não tem como comparar, porque, irmãos, ele é, de fato, Deus eterno, que se fez homem, como nós aprendemos nas sessões anteriores. Um dos pais da igreja, fechando esse verso, ele diz assim: veja como eles deveriam antes dar ouvidos a Cristo e confiar em Cristo do que em Moisés. Pois é mais importante dar ouvidos a Deus e confiar em Deus do que em uma criatura. A qualquer seita ou qualquer denominação que vocês que levam o nome de Cristo pertencem, fixem sua atenção em Cristo, confiem nele e em nenhum outro. Fixem o seu coração em mais ninguém a não ser ele. Ele é o sumo sacerdote, ele é o mediador. Caso contrário, você estará confiando mais em uma criatura do que em Deus. Além disso, continua ele, se desejamos acesso ao Pai, que é o Rei de todos, quem preferiria confiar em um servo como mediador do que no Filho do Rei? Se Moisés pudesse ter sido suficiente para a justiça e a salvação, alguém tão grande como Jesus nunca teria sido enviado. Jesus não teria sido enviado. Ele supera Moisés em glória e em mérito, pois ele é o Filho, mas Moisés é um servo. Ele é o santificador, mas Moisés é aquele que foi santificado. Ele está livre de todo pecado, assim como foi aperfeiçoado em toda a bondade, mas Moisés nunca esteve sem pecado. Cristo nunca cometeu pecado. Aqui, irmãos, nós temos uma ordem, um princípio muito claro. Você imagina a grandeza dessa realidade apontada para o fato de que quantas pessoas querem chegar a Deus por meio de criaturas.
santos, anjos. Ele está dizendo: Jesus é maior do que Moisés, em glória. Em glória. Como alguém se atreveria a chegar a Deus se não for por meio de Jesus Cristo? E aqui nós chegamos na última parte, irmãos, que ainda ele está fazendo essa comparação, mas aqui o sentido é um pouco mais rápido. Ele diz o seguinte, veja o verso 4 comigo, do capítulo 3, veja o que diz: pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Veja, entenda, irmãos, Jesus é maior do que Moisés, porque ele estabeleceu a casa, diz o verso 3. Aí no verso 4 ele diz: quem estabeleceu a casa é Deus. Entende? Ele diz que Jesus é Deus abertamente no texto. Abertamente no texto. Independente, essa casa, irmão, seja material ou espiritual, foi edificada e construída por alguém. Mas o edificador de todas as coisas aqui é Deus. É Deus. E aqui é a conclusão do verso 3. Enquanto existem muitos construtores, eles só são no sentido secundário construtores. Porque o edifício, irmãos, com a substância material ou espiritual, foi provida pelo próprio Deus que a construiu. No comentário de Calvino de Hebreus ele diz: todas as coisas que é de Deus, literalmente, todas as coisas, Calvino diz, Deus é o edificador. Ele é o edificador da igreja, do povo de Deus. Essa é uma verdade que vai gloriosamente manifestada no texto. Ele, que como Filho de Deus é o edificador, tanto da antiga como da nova criação, ele tem, irmãos, uma continuidade indissolúvel, que é a consumação daquilo que foi anteriormente anunciado. Ele tem um ponto de contato com Moisés, porque Moisés apontava para ele, mas ele tem um ponto de maior glória, porque o que Moisés apontava era para algo superior àquilo que se via no próprio Antigo Testamento. Ele é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, desde a criação até a glorificação. Ele é aquele que constrói todas as coisas, o universo e a própria igreja, como nós podemos ver nos versos que se seguem. Ele é Deus, o verso 4 não tem dúvida disso, ele é Deus. E aí na última parte, no verso 5 e 6, você vai encontrar esse contraste sendo agora mais explicado. Veja, irmãos, ambos eram fiéis. E o fato deles serem fiéis agora é retomado e desenvolvido. Perceba, ambos eram fiéis. Olhe comigo para o verso 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. É aí verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa. E aqui eu tenho a distinção. Moisés era servo e Jesus Cristo é filho. É filho. Ele é fiel em toda a casa. É que o texto vai dizer abertamente. Preste atenção, irmãos. A Bíblia vai dizer que Jesus também era servo. Isso você vai encontrar na Bíblia, categoricamente. Ele é servo. Por exemplo, se você for lá para o texto de Isaías, no capítulo 42, Isaías 42, Isaías 42, verso 1, ele diz assim, irmãos: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em que a minha alma se compraz, e pus sobre ele o meu Espírito. Jesus também é chamado de servo, assim como Moisés era servo. Só que há uma distinção, irmãos. Cristo, entretanto,
ele manifesta um princípio muito claro. Ele podemos dizer que ele é a plenitude da servidão. Ele é o servo. Todos os servos encontram padrão nele. Ele é o servo do Senhor. Só que a fidelidade dele está associada ao fato dele ser servo. Mas a autoridade dele está associada ao fato dele ser filho. Em outras palavras, ele tem a dupla capacidade, como servo e como soberano. Servo no seu ofício mediatorial, em que ele foi envolvido na plenitude do seu trabalho na casa do Senhor. E também como soberano, como sendo filho de Deus eternamente, que estava sentado no trono e que se fez homem para poder governar a casa do próprio Deus. Moisés é servo, Jesus governa a casa como filho. Jesus cumpre as duas coisas, porque ele é fiel como servo, é dito no início, mas ele agora é descrito como aquele que é soberano, que é o Filho do Deus eterno. Ele é o Filho prometido, e cujos ombros, irmãos, repousariam o governo. Isaías 9, verso 6. No texto de Zacarias que nós lemos, você vai perceber não apenas que ele vai edificar o templo do Senhor, mas que ele também, irmãos, ele vai ter a honra de um rei, ele se assentará e governará do trono. Ele não é apenas servo, ele é o Filho do Deus Altíssimo. A sua filiação é o fundamento da sua autoridade. A distinção, irmãos, entre ele e Moisés. Cristo como filho tem um significado absoluto aqui. O relacionamento entre Moisés e Cristo é implicado nessa descrição, irmãos, dessa função, para testificar das coisas que seriam faladas. Volte comigo lá, por favor, no verso 5, na última parte do verso 5. Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. A palavra de Deus, irmãos, foi falada por Moisés ao povo. Ele anunciou o que Deus havia ordenado. E Deus então ordena, e ele vai libertar o povo do Egito, anuncia as promessas de Deus, concede a eles a mensagem do Evangelho, literalmente. Mas Jesus Cristo, ele concede a palavra de Deus aos homens, dada pelo Pai. Ele liberta o Israel de Deus, de um tirano muito mais terrível do que Faraó, o diabo, a morte e o mundo, e vai trazê-los, irmãos, a possuir uma herança muito maior do que a terra prometida, do que aquilo que está na Palestina. Ele vai conceder a herança eterna, eles são herdeiros e co-herdeiros. Ele vai conceder muito maior benefício ao povo do que o próprio Moisés. John Noy vai dizer: Moisés dá testemunho das coisas do Evangelho, isso era verdade, e era esse o fim da sua mensagem. Esse era o ministério de Moisés. As palavras proclamadas por Moisés eram palavras da parte de Deus, mas elas eram temporárias, preliminares, que vão ter um fim até a chegada de Cristo. O sistema mosaico era sombra das coisas que viriam. Como sombra, irmãos, faltava perfeição e permanência. A sombra olhava para aquilo que viria. Moisés anunciava aquilo que chegaria, Jesus Cristo, como nós podemos ver na própria Escritura Sagrada. Como podemos ver na própria Escritura Sagrada, irmãos. E aqui, alguém pode pensar, como é que alguém pode pertencer a essa família? Veja o verso seguinte, o verso 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, nós já discutimos sobre isso. A qual somos nós?
a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. Como é que alguém se torna membro da casa de Deus, da igreja? O que é casa aqui? A casa somos nós. Como alguém se torna membro, irmãos? Se nós nos apegarmos a Cristo como Salvador e Senhor. A casa de Deus é a casa de Jesus, que foi edificada, construída por Ele. E quem governa é o próprio Filho. Se voltar lá de novo para o texto de Zacarias, no capítulo 6, vai dizer, ele vai construir um santuário, um templo, mas ele vai se assentar no trono, entende? Ele vai edificar a igreja e ele vai governá-la. Você vai para o texto de Efésios, no capítulo 1, é isso que é dito, que Jesus, depois de ressuscitar dentre os mortos, ele foi entregue à igreja, ele passou a ser o Senhor da igreja. É isso que ele diz quando ele ressuscita, lá em Mateus, no capítulo 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é o Senhor, aquele que edifica a igreja, é o que governa a sua igreja. Negar isso, irmãos, ou apartar-se disso, é excluir-se da casa de Deus. É desastroso. Ninguém pode pertencer à casa de Deus se não crê nessas verdades. E aqui exatamente o final do texto. A casa que nós somos a casa, como o texto aqui é descrito, irmãos. Essa é a casa, nós pertencemos ao povo de Deus. Essa é a igreja, o verso 6 é claro, a qual casa somos nós. Nós somos, como Pedro escreveu na carta, Jesus é a pedra angular e nós somos trazidos para essa pedra. Quando unidos a ela, nós somos pedras que vivem. E como pedras, nós passamos a ser chamados de sacerdotes, isto é, nós oferecemos sacrifícios de louvor ao Senhor. Como é que nós oferecemos, como é que nós cantamos a Deus por meio de Cristo? Como é que nós oramos por meio de Cristo? Como é que nós pregamos por meio de Cristo? Como é que nós cantamos por meio de Cristo? Nós não poderíamos fazer nada se não fosse por meio dele. Por isso, nós somos membros dessa igreja, porque estamos em Cristo, e em Cristo nós podemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor. E aqui ele exorta a igreja, irmãos. Ele exorta dizendo, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Veja, o pacto da graça, ele diz, se fizermos isso, se nos mantiver. Veja, porque qual era o pecado daquele povo, irmãos, dos nossos irmãos ali? Eles estavam se voltando de Cristo para Moisés. Ele diz, olha, se vocês se apartarem de Cristo, vocês não pertencem ao povo de Deus. Ele, olha, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Que esperança é essa? A esperança da glória. A esperança da glória. Os seus ouvintes estavam em perigo, irmãos, com ideias estranhas, com pressões hostis contra o Evangelho, como todo cristão em toda a época enfrenta com tentação e perplexidade. Acordem. Esse é o ponto. Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E como é que o inferno atacaria a igreja? Diante da declaração revelada a Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual é exatamente a tese de Satanás e do inimigo? É diminuir essa declaração, é tirar a divindade de Cristo, diminuir a sua humanidade, descaracterizar, é não revelá-lo como ele é. Mas só que nós temos uma segurança, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Essa verdade
ela é a verdade da igreja de Cristo, é a casa do Senhor. Se nós permanecermos firmes, se não vacilarmos, se não cedermos às heresias, ao engano, se nós nos apegarmos somente a Cristo e Ele for a nossa esperança, nós estaremos seguros, irmãos, seguros. E ainda, para nós encerrarmos antes de algumas últimas implicações, um outro pai da igreja vai dizer assim, irmão, chamado Herveus, quando ele se dirige à igreja comentando esse texto, ele fala: mantenhamos firmes a nossa confiança, para que de repente, por causa de alguma infidelidade, duvidemos da possibilidade de sermos salvos por meio de Cristo e busquemos ajuda nas observâncias carnais para a salvação, mas deixando-os de lado, confiemos sem duvidar que somente Cristo é suficiente para tudo, pois foi demonstrado que Cristo é muito mais do que Moisés, do modo que devemos nos apegar somente a Cristo, em quem temos todas as coisas, e a glória da esperança, diz ele, isto é, a esperança que é gloriosa, porque se relaciona com a alegria do céu e firme, isto é, que perdura até o fim da vida, quando o que agora se espera será então recebido definitivamente. Nós aguardamos se confiarmos somente nele. Somente nele. Como é fácil, irmãos, quando nós estamos em pecado, querermos um conforto para o nosso coração em coisas externas. Faz isso, faz aquilo, cumpre isso, pague aquilo. Porque tantas pessoas vão para as igrejas onde elas pagam por uma bênção, porque elas querem uma forma externa. Só que isso, irmãos, é rejeitar Cristo completamente. Eu não preciso de outro além dele para estar seguro e cheio de esperança. Seguro e cheio de esperança. Nada mais. Segunda implicação. Preste atenção, irmão, só há uma casa. O autor não fala de duas casas, uma casa. Um serve na casa, o outro edifica a casa, mas a casa é a mesma. Isso é, só há uma igreja. Não existe duas igrejas. O autor não está contrastando aqui a casa de Moisés com a casa de Jesus. É uma casa. É um único povo de Deus, através de toda a história desde o Antigo Testamento. Moisés era o pastor do povo de Deus no Antigo Testamento. Literalmente. Mas ele apontava para o pastor que viria, que não iria apenas libertá-los das mãos de Faraó, mas das mãos do diabo, do mundo, do pecado, e iria redimi-los verdadeiramente. Israel e a igreja não são dois povos separados de Deus, um só povo. A igreja é continuada desde o Antigo Testamento. Significa dizer que eu não devo pensar no Antigo Testamento como completamente irrelevante a nós. Não. Em Cristo, nós nos tornamos herdeiros das promessas
Essas promessas foram entregues a quem? A Abraão. Está lá em Gálatas 3, verso 29. As promessas feitas a Abraão são nossas por Cristo Jesus. A terceira implicação para a nossa vida, irmãos, é que no fato de que os seguidores de Jesus, nós somos chamados como aqueles que pertencem à casa de Deus. Nós que seguimos a Cristo, nós somos conhecidos como aqueles que pertencem à casa de Deus. Nós somos assim reconhecidos. Na igreja, irmãos, Cristo habita. Nós somos sua casa. Ele não vive apenas em cristãos individualmente, pelo poder do Espírito, mas ele também edifica a sua igreja. O Espírito de Cristo vive no corpo. A igreja, não apenas no indivíduo, mas também no corpo. Você imagina no mundo que nós vivemos, do individualismo, alguém diz assim, eu não preciso da igreja. Eu sou a igreja, pessoas costumam dizer, então se eu sou a igreja, eu sou o pastor, eu sou o presbítero, eu sou o diácono, eu administro a ceia. Como funciona isso? As pessoas acreditam que elas não precisam mais da igreja. É como elas mudam de igreja, irmãos, como aqueles que mudam de roupa, aqueles que se mudam como quem gosta de uma roupa, não gosta de uma coisa, então procura uma igreja porque gosta de outra coisa naquela igreja. Não é por causa de doutrina verdadeira, eles não mudam por causa do evangelho, mas simplesmente por causa de gosto pessoal, como se a igreja de Cristo fosse dividida. Esse é o espírito de divisão que piedosamente adentra o coração daqueles que não gostam de alguma coisa que não é necessariamente um erro grave da igreja, mas eles simplesmente entendem que devem partir. Esse é o espírito da nossa época. Esse é o espírito que está lá no livro de Hebreus e está sendo condenado isso. Você é o povo de Deus. Deus habita no nosso meio. E nós temos um compromisso um com o outro, porque igreja somos nós, isto é o corpo do Senhor. Ele habita literalmente no nosso meio. E por último, irmãos, talvez a tentação mais terrível que vem ao homem é a sensação de indigno, sentimento de indignidade. Eu não sou digno disso. Desencorajado por causa do pecado, desencorajado por causa das acusações de Satanás, que se apegam à nossa consciência de tal maneira que arrancam a nossa força. Nós pecamos e o diabo nos diz, como você pode chamar a si mesmo de crente? Você não tem parte com Cristo. Abandona essa farsa. Você já escutou isso? Você já provou desse aguilhão da acusação? Então considere Cristo. Considere Cristo. Considere aquele que veio para ser o sumo sacerdote, para que em todas as coisas que ele foi tentado, ele possa socorrer aqueles que se aproximam dele, e ele é poderoso para sustentar. Moisés não pode, Abraão não pode, homem nenhum pode. Só Cristo é chamado sumo sacerdote. Considere a pessoa de Cristo. E você vai encontrar conforto.
na sua alma. Que Cristo seja a tua bandeira, que Cristo seja a tua fonte de confiança. Coloque os teus olhos somente em Cristo. Contempla a suficiência da obra de Cristo por você. Reflita no amor de Deus em que Ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Quando Satanás aumentar o nível de acusação contra você e dizer: você é um grande pecador, então você dirá: sim, eu sou um grande pecador, mas Jesus é maior Salvador do que eu, pecador. Jesus tem mais poder de me livrar do que o poder de pecar. Ele tem mais poder de me tirar da morte do que o poder de destruir a minha própria vida. Ele é aquele a quem eu tenho toda a minha confiança. Tudo o que eu tenho está nele, irmãos. Ele é todo poderoso. Ele é servo. Ele é o Filho. Ele é quem edifica a igreja. Ele é quem governa a igreja. Ele é quem arranca os membros dessa igreja da morte e sustenta até o fim. Jesus é maior do que Moisés, sem dúvida. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te rendemos louvores, Senhor, por Cristo Jesus, a nossa única e verdadeira esperança. O Deus Todo-Poderoso, misericordioso. Bendito seja o teu nome de eternidade a eternidade, Senhor. Ensina-nos como igreja, pelo amor do teu nome, a confiar em ti somente, e não duvidando do que tu és e do que fizestes por nós. Oh, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança em ti, Senhor. Suplicamos por aqueles que não te conhecem nessa tarde, nesse início de noite. Oh, visita-os com tua graça, Senhor. Abre os olhos para que te amem, te temam e encontrem salvação em ti. Conforta o teu povo na aflição. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.